Imagine acordar de madrugada com o som de passos desconhecidos dentro da sua própria casa. Você está paralisado. Seu coração dispara. E então, antes que qualquer coisa aconteça, um animal de quase 50 quilos se coloca entre você e o perigo. Silencioso. Pronto. Determinado. Esse mesmo animal, nas mãos erradas, poderia ser o próprio perigo que você tanto teme. Hoje vamos falar sobre criaturas que vivem numa linha tênue que a maioria das pessoas nunca enxerga. Cães que já salvaram crianças de afogamentos, que guiaram resgatistas em escombros de prédios destruídos, que farejaram tumores antes de qualquer médico. Mas também cães que protagonizaram manchetes trágicas, que causaram ferimentos irreversíveis, que geraram debates intermináveis sobre proibições e legislações ao redor do mundo inteiro. A pergunta que ninguém parece conseguir responder de verdade é: o que define esse limite? O que transforma um herói em ameaça, ou uma ameaça em protetor? Se você acha que sabe a resposta, espera. Porque ao longo desse vídeo, tudo que você pensa que conhece sobre cães fortes vai ser colocado em xeque. E a resposta final, talvez te surpreenda de um jeito que você não espera. Fique até o final. Porque a parte mais importante desse vídeo não está no começo, nem no meio. Está exatamente onde a maioria das pessoas para de prestar atenção. Vamos começar com algo que pouca gente para pensar. Quando falamos em cães fortes, a maioria das pessoas já forma uma imagem mental automática. Um focinho largo. Um pescoço musculoso. Um olhar fixo. Mas essa imagem é, ao mesmo tempo, a mais verdadeira e a mais injusta que existe. Raças como o Rottweiler, o Fila brasileiro, o Dog alemão, o Pitbull Terrier, o Cane Corso, o Mastim napolitano e o Kangal têm algo em comum que vai muito além da aparência. Elas foram selecionadas durante séculos para fazer coisas que nenhum ser humano conseguiria fazer sozinho. Guardar rebanhos contra lobos. Proteger propriedades contra invasores. Rastrear fugitivos em florestas densas. Trabalhar ao lado de soldados em zonas de conflito. Esses animais não são um acidente da natureza. São o resultado de gerações de escolhas humanas muito deliberadas. E é exatamente aí que começa a dualidade que vai te acompanhar durante todo esse vídeo. Pense bem. Um martelo pode construir uma casa ou partir um crânio. Uma faca pode preparar o jantar ou ferir alguém. A ferramenta é a mesma. O que muda é o contexto, a intenção, o uso. Mas quando falamos de animais com instintos, personalidade e capacidade de tomar decisões próprias, essa metáfora começa a se complicar de um jeito muito interessante. Existe um caso documentado nos Estados Unidos de um Rottweiler chamado Brutus que salvou a vida de um menino de 6 anos. A criança havia caído em uma vala de drenagem durante uma tempestade e estava sendo arrastada pela correnteza. O cão, solto no quintal vizinho, pulou a cerca, entrou na água gelada e se deixou morder pela criança em pânico enquanto nadava de volta à margem. O menino sobreviveu. Brutus teve lacerações profundas nos flancos. E mesmo assim, não reagiu com agressividade em nenhum momento. Nem durante, nem depois. Como um animal com aquela massa muscular, aquela força de mordida, aquele instinto predatório, escolheu sofrer em silêncio para proteger um estranho? Essa é a pergunta certa. Porque ela revela algo que vai muito além do que qualquer legislação, qualquer manchete sensacionalista ou qualquer vídeo viral consegue capturar. Mas antes de continuar, se você está gostando desse conteúdo, deixe o seu like aqui, se inscreve no canal para não perder os próximos vídeos, e compartilha com alguém que ama animais tanto quanto você. Isso ajuda muito o canal a crescer, e a gente consegue trazer ainda mais conteúdo assim para você. Voltando. Vamos falar sobre o outro lado. Porque ele existe, e ignorá-lo seria desonesto. Todo ano, milhares de incidentes envolvendo cães de grande porte são registrados em países do mundo inteiro. No Brasil, os dados de mordidas com necessidade de atendimento hospitalar cresceram de forma consistente na última década. Crianças, idosos e pessoas com deficiência são as vítimas mais frequentes. E em boa parte desses casos, o dono do animal afirma, com absoluta convicção, que o cão nunca havia dado nenhum sinal de agressividade antes. Nunca havia dado sinal.
Essa frase aparece tão frequentemente nesses relatos que começa a soar quase como um refrão. E ela levanta uma questão que deveria nos incomodar muito mais do que normalmente incomoda. Será que os sinais existiam e não foram reconhecidos? Ou será que certos eventos simplesmente desencadeiam comportamentos que não têm aviso prévio? A resposta, segundo especialistas em comportamento animal, é quase sempre a primeira opção. Os sinais existem. Quase sempre. O problema é que pouquíssimas pessoas sabem lê-los. Um cão que endurece o corpo quando alguém se aproxima da tigela de comida está comunicando algo. Um cão que vira o rosto quando uma criança tenta abraçá-lo está comunicando algo. Um cão que late de forma contínua e intensa em situações específicas está comunicando algo. O problema não é a ausência de linguagem. O problema é a ausência de escuta. E aqui chegamos em algo que poucos vídeos sobre esse tema têm a coragem de dizer com todas as letras: a maioria dos acidentes graves envolvendo cães de grande porte não começa com o cão. Começa com o ser humano que não preparou esse cão para o mundo em que ele vive. Pensa comigo. Você pega um filhote de uma raça que foi selecionada para ter territorialidade intensa, força física superior e instinto protetor aguçado. Você o coloca em um apartamento pequeno, sem socialização adequada, sem estímulos mentais, sem treinamento consistente, sem estrutura de rotina. Você o trata com afeto desordenado, sem limites claros. Você o expõe a situações de estresse crônico. E então, quando algo dá errado, você aponta para o animal como se ele tivesse tomado uma decisão moral equivocada. Mas um cão não toma decisões morais. Um cão age a partir do que aprendeu, do que sentiu e do que o ambiente exigiu dele. Sempre. Isso não absolve o perigo real que esses animais podem representar. De forma alguma. Um acidente com um cão de 40 quilos é uma emergência médica séria, independentemente da causa. Mas compreender a origem do comportamento é a única forma real de prevenir que ele aconteça. Agora vamos falar sobre algo que vai mudar completamente a perspectiva do que você acabou de ouvir. Existe uma raça chamada Kangal, criada há séculos pelos pastores da Anatólia, na Turquia. Esses cães chegam a pesar 70 quilos, têm uma das maiores forças de mordida entre todos os cães domésticos do planeta e são instintivamente protetores ao extremo. Durante gerações, eles foram colocados ao lado de rebanhos de ovelhas nas montanhas, sem coleiras, sem cercas, sem supervisão humana constante, para proteger contra lobos, ursos e leões da montanha. E sabe qual é o registro histórico desses cães em relação a seres humanos? Quase nenhum incidente grave. Porque esses animais foram criados dentro de um contexto específico, com um propósito claro, com socialização desde filhotes, com reconhecimento de ameaça real versus ameaça percebida. O que eles aprenderam, ao longo de gerações, foi discernimento. Discernimento. Em um cachorro. Essa palavra parece estranha, mas é exatamente o que estamos falando quando olhamos para casos assim. Agora compare esse cenário com outro. O mesmo tipo de animal, com o mesmo potencial físico, criado em um ambiente urbano caótico, sem referência de hierarquia, sem treinamento, sem compreensão de por que determinadas pessoas ou situações representam ou não um risco real. O que você tem não é um predador nato. Você tem um animal ansioso, confuso e sobrecarregado, vivendo em um mundo que nunca fez sentido para ele. E animais ansiosos, confusos e sobrecarregados cometem erros. Assim como pessoas ansiosas, confusas e sobrecarregadas cometem erros. E se o problema não for o cachorro? Essa pergunta parece simples. Mas quanto mais você pensa nela, mais ela cresce. Porque ao longo de toda a história da relação entre humanos e cães, a única constante que separa as histórias de heroísmo das histórias de tragédia não é a raça. Não é o tamanho. Não é a força de mordida medida em PSI. É o humano do outro lado da coleira. Existe um programa chamado Paws for Purple Hearts, nos Estados Unidos, que utiliza cães de raças consideradas potencialmente perigosas, pitbulls, rottweilers, canicorsos, para auxiliar veteranos de guerra com transtorno de estresse pós-traumático. Esses animais são treinados para acordar seu dono durante pesadelos, criar pressão corporal durante crises de ansiedade, interromper comportamentos dissociativos.
E os resultados documentados são impressionantes. Redução significativa no uso de medicamentos, diminuição de pensamentos suicidas, melhora na qualidade do sono e nas relações sociais. Animais que o senso comum diz que são perigosos estão, nesse momento, salvando vidas humanas de formas que nenhuma terapia convencional conseguiu alcançar. Como você processa essa informação ao lado das manchetes que você provavelmente já viu sobre ataques de pitbulls? A resposta não é simples. E é exatamente por isso que esse tema merece muito mais do que respostas simples. Chegamos no ponto mais importante desse vídeo. E eu preciso que você preste muita atenção agora. Toda vez que um acidente grave envolvendo um cão de grande porte acontece, existe uma reação quase automática em duas direções opostas. De um lado, pessoas que chamam pelo banimento total da raça, pela proibição da criação, pela eutanásia do animal. Do outro lado, pessoas que defendem o cão com uma emotividade que às vezes ignora o sofrimento real da vítima. E no meio dessas duas posições extremas, fica a única pergunta que realmente importa, mas que quase ninguém faz: o que levou a esse momento? Por que um ataque não começa no segundo em que o cão avança? Ele começa semanas, meses, às vezes anos antes. Começa na decisão equivocada de adquirir um animal sem pesquisa adequada. Começa na negligência do treinamento. Começa no isolamento social do animal. Começa na exposição repetida a situações de estresse sem apoio ou compreensão. Começa na ideia, completamente equivocada, de que um cão forte e intimidador é um símbolo de status, e não um ser vivo com necessidades complexas. E aqui está a verdade mais incômoda de tudo: quando um cão ataca alguém, quase sempre existe um ser humano que falhou com aquele animal muito antes disso acontecer. Isso não apaga a responsabilidade pelo dano causado. Isso não diminui a dor de quem foi ferido. Mas significa que a solução não está em banir raças. Está em educar pessoas. Existe um conceito chamado enriquecimento ambiental que veterinários e etólogos usam para descrever o conjunto de estímulos, atividades e interações que um animal precisa para desenvolver equilíbrio emocional e comportamental. Para cães de grande porte, especialmente os de raças funcionais, esse enriquecimento não é luxo. É necessidade básica. Um Rottweiler sem trabalho mental, sem exercício físico adequado, sem socialização consistente, sem estrutura de convívio, não é apenas um animal entediado. É um animal em sofrimento. E animais em sofrimento crônico são imprevisíveis. Não por maldade. Por necessidade. O lado desconhecido dos cães fortes não é a agressividade. É a sensibilidade. É a inteligência. É a capacidade emocional que esses animais têm e que nós, como donos e como sociedade, sistematicamente ignoramos porque é mais fácil projetar brutalidade do que reconhecer que estamos falhando com seres que dependem completamente de nós. Um fila brasileiro que cresce socializado, estimulado, treinado e amado não é uma ameaça. É um companheiro extraordinário, leal a um nível que a maioria dos humanos nunca experimentou. Um pitbull que nasce em um ambiente de abandono, maus tratos e ausência de estrutura não é um monstro. É uma vítima que aprendeu a reagir ao mundo da única forma que o mundo lhe ensinou. Isso não é romantismo. Isso é comportamento animal documentado em décadas de pesquisa científica. Então, heróis ou perigo? A resposta, como você já deve ter percebido, nunca foi uma coisa ou outra. Foi sempre as duas ao mesmo tempo. Dependendo do contexto. Dependendo do humano. Dependendo da história que veio antes do momento que qualquer câmera capturou. Cada vez que você vê uma foto de um Rottweiler deitado com um bebê no colo, ou cada vez que você lê uma manchete sobre um ataque, lembra disso: você está vendo o resultado de uma série de decisões humanas. Decisões de criar, de treinar, de socializar, de cuidar, de respeitar ou de negligenciar. O animal que está naquelas fotos e naquelas notícias, em grande parte, o reflexo do mundo que um ser humano construiu para ele. E talvez essa seja a maior responsabilidade que vem junto com a decisão de ter um cão de grande porte. Não é a responsabilidade de controlar um predador. É a responsabilidade de compreender um ser vivo que não tem outra forma de falar além do comportamento. Que não tem outra forma de pedir ajuda além de agir.
Que não tem outra forma de dizer eu estou sofrendo além de mostrar isso de uma forma que o mundo frequentemente pune, em vez de entender. A próxima vez que alguém te disser que cães fortes são inerentemente perigosos, pergunta: perigosos para quem? Criados como? Em qual contexto? Com qual história? Porque as respostas para essas perguntas vão dizer muito mais sobre nós do que sobre eles. Se esse vídeo fez você pensar diferente sobre algo que você acreditava, deixe o seu like, isso ajuda muito o canal a levar esse conteúdo para mais pessoas. Se ainda não é inscrito, se inscreve agora e ativa o sininho para não perder nada. E se você conhece alguém que tem um cão de grande porte, ou que está pensando em ter um, compartilha esse vídeo. Pode fazer uma diferença real. Tem um outro vídeo aqui que vai complementar tudo o que a gente falou hoje, aparecendo agora na tela. Vai lá assistir, você não vai se arrepender. Até o próximo.